Bom, então o papo de hoje é sobre Sponsor Visa. Só para lembrar, a gente fez uma live com o Peterson há um mês atrás, mais ou menos, que a gente falou do Skill Visa, né? Então existe alguns programas de imigração, tanto na Austrália, Nova Zelândia, e cada um tem um foco, né? O foco dessa vez vai ser Sponsor Visa. É diferente do Skill Visa. Skill Visa é aquele lá que você consulta as listas, né, dos estados, do país. Você junta um número de pontos baseado na sua qualificação, experiência, nível de inglês. E aí você pede um convite para ser convidado, para aplicar o Skill Visa, né? Hoje o assunto é um pouquinho diferente, o assunto é um visto de sponsor. O visto de sponsor é quando uma empresa quer contratar um estrangeiro e quer dar o visto de trabalho para esse funcionário, né? Então, aqui na Austrália a gente tem algumas opções, né, de visto de sponsor. Dependendo da situação, vai ser uma opção boa para cada um, né? Pelo menos para quem já pensar em trabalhar na área ou já estiver trabalhando na área. Na Nova Zelândia tem algumas opções também que o Peterson vai explicar pra gente, e a gente vai fazer de novo esse comparativo legal de estar vendo como que é a característica do visto de sponsor em cada um dos países, qual que são as vantagens, desvantagens, como funciona, requisitos da empresa, né? Mari, o seu irmão sendo cidadão, ele não é bem esse visto de sponsor que a gente vai conversar hoje. Existe o Skill Visa, que é o Family Sponsor, né? Mas daí ainda assim é um Skill Visa, você ainda tem que pegar pontuação, tudo. O sponsor que a gente vai conversar mais hoje é mais sobre a empresa, né? A empresa querendo contratar um funcionário e dar o visto de trabalho para ele, né? Peterson, cadê você? Pra gente começar o papo. Ele deve estar almoçando. Daqui a pouco ele entra. Então, Jesse, só para você e o pessoal entender, o visto de sponsor é quando você tem uma oferta de trabalho de uma empresa na Austrália, né? Então, uma empresa na sua área, né? Uma vaga que tem as suas características. Ô, Peterson, tá aí? Entra aí pra gente começar o papo. Já pediu para entrar? Ixi, eu não vi o pedido, desculpa. André, a gente vai tocar nesse assunto também, aí da idade, né? A gente vai chegar lá. Vamos ver, o Peterson tá... Eu acho que eu ignorei o pedido do Peterson, desculpa, rapaz. Vai me crucificar aqui. Deixa eu ver. Olha, sabe que eu não achei mesmo o convite? Manda de novo aí, Peterson, agora sim. Pior que o sol tá batendo bem na minha cara aqui. Peraí. Agora sim. E aí, Cláudio, bom dia, tudo bem? Tudo bem, aí é pra você boa tarde já, né? Aqui é boa tarde, galera, boa tarde, boa noite para quem tá no Brasil, bom dia, tem tudo, gente, de tudo que é lugar, né? Espero que hoje a gente possa contar bastante novidade, né, pra galera, porque o pessoal daqui sempre fica perguntando como é a Austrália. Eu falei, não sei, vamos falar com o Cláudio. Né? E aí, quem sabe também a galera daí poder entender como funciona aqui é bem legal, né? Tem muita gente que a gente acaba falando, olha, o seu processo ele é um pouco complicado, não vai ser fácil, né? E aí, às vezes as pessoas mesmo perguntam, tá, mas na Nova Zelândia? Também tem que falar, olha, não é minha especialidade, fala lá com o Peterson, que ele que vai poder te falar como que vai funcionar lá, né? Cada país vai ser talvez mais, não vou falar fácil, né? Mas vai ter mais vantagens ou mais desvantagens para cada um dos perfis, né? E é legal que a gente vai papo para o pessoal poder comparar. Tem para todo mundo, isso que é legal, né? Tem gosto para todo mundo, tem gente que tem uma característica, gosto da Nova Zelândia, pequenininha, não, eu quero a Austrália que é maior, ou eu quero ir nesse lugar mais quietinho, ou no outro, então eu acho que é bem legal, né? Tem para todos, isso que é legal. Legal. O pessoal estava perguntando aqui, Peterson, para a gente começar e introduzir o assunto, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não entendem direito quando a gente fala sponsor. O que é um sponsor? Né? Eu dei minha versão aqui, eu gostaria de ouvir de você. Como você explica o visto de sponsor?
Legal. O sponsor, quando a gente até olha lá no dicionário, o que é sponsor? É o patrocinador, né? Então é assim, é um visto que vai te permitir, no caso do trabalho, né? O sponsor vai permitir trabalhar, mas você está ligado porque você foi patrocinado por aquele empregador, né? Que tentou, oi Gui, que tentou buscar alguém primeiramente, localmente, não conseguiu. Então isso é muito importante, né? Então o sponsor é isso, é uma oferta de trabalho ligado a uma empresa. Ou seja, a pessoa só conseguiu aplicar para o visto de trabalho porque teve uma oferta de um empregador. E aí tem todos os esquemas que eu vou querer entender como funciona na Austrália e eu vou falar como é que funciona aqui, tá? Pra Legal. gente não colocar o boi na frente do carro, né? Senão o negócio vai... Eu sou das antigas, você viu? Tem boi. Essa é clássica, essa é clássica. Claudio, como é que funciona aí? O sponsor, então eu acho que no mundo todo é isso, né? Tá tendo um patrocínio e aí por isso a pessoa tá conseguindo aquele visto. Como funciona aí na Austrália para uma Legal. pessoa conseguir? Como que, desde a parte do empregador? Uhum. Olha, aqui a gente tem 3 vistos de sponsor, né? Aqui eu falo para você que é sempre aquela salada de números, né? Cada visto tem um número, é uma bagunça, né? O pessoal decorar tudo, o pessoal fala, eu queria aplicar 493, nem existe assim, mas é porque o pessoal, tanto número... Bom, basicamente 3 vistos de sponsor que tem aqui na Austrália, né? Eles têm uma característica em comum, né? Sempre a pessoa vai ter que ser qualificada e experiente naquela ocupação, né? Muitas vezes o pessoal me fala assim, olha, eu sou engenheiro, 10 anos de experiência em engenharia, mas eu estou trabalhando num restaurante aqui e o meu chefe quer me dar o sponsor de restaurant manager, né? Fala, olha, não é bem assim que funciona. Você tem alguma experiência, qualificação de restaurant manager? Ah, não, toda a minha experiência é de engenharia. Então você vai ter que conseguir um sponsor de engenharia, né? Senão a gente não consegue justificar como que a gente vai chegar para a imigração, né? Porque tem essa característica, eu acho que é comum praticamente em todos os países, de falar... A empresa argumentar para a imigração, falar, olha, eu não achei um australiano com esse perfil que eu busco, por isso eu estou contratando um estrangeiro. Como que um restaurante vai falar, olha, eu não achei nenhum australiano com 10 anos de experiência em engenharia para ser gerente do meu restaurante, né? Não bate, não faz sentido. Então sempre tem que ter experiência e qualificação relevante à área que a pessoa vai atuar, né? Aqui, lógico, né? A empresa vai ter que passar por o que eles chamam de labor market testing, né? Que vai ter que fazer anúncios na internet, receber os currículos de aplicantes no mercado local para depois poder fazer essa justificativa para a imigração. Olha, não achei, recebi tantos currículos, entrevistei 2, 3 pessoas, nenhum tem um perfil que eu quero, por isso eu vou contratar fulano de tal, porque ele é experiente, qualificado, exatamente o que eu preciso, né? Mas requisito começa básico, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, visto 494, 1286, cada um vai ter uma característica própria, mas se a gente for falar de cada um deles, a gente vai ficar aqui a live inteira, não vamos nem chegar na Nova Zelândia, né? Então, fazendo um paralelo exatamente com o que você falou, aqui também é igual. Por exemplo, hoje eu tive uma pessoa que me contatou falando, Peterson, eu sou engenheira e eu tenho uma oferta para ser plaster. Eu falei, not good enough, né? Tipo assim, isso que tem que entender, porque a imigração, gente, às vezes o empregador até topa. O fulano lá é engenheiro, mas olha, ele cozinha bem, eu vou contratar ele para chefe. Mas, gente, o empregador querer alguma coisa é um parâmetro. A imigração é o órgão que vai fazer esse balanço. Tem algum chefe de cozinha aqui no meu país que pode atuar, geralmente um residente ou cidadão? Primeiro, porque eles não são contra estrangeiros, mas eles sempre estão pensando assim, como que eu vou dar a vaga para um estrangeiro se tiver alguém que possa atuar naquilo aqui desempregado? E quem vai pagar essa conta é o governo. Então, como o Cláudio falou, primeiro, a pessoa tem que ter a qualificação na área. Qualificação que é uma formação, às vezes um bacharel, um diploma. Existe uma tabelinha que é compartilhada por ambos os países, chamada ANSCO, né? A gente deu uma viagem. Gente, foi para animar a live, tava muito assim. Foi. Opa! Vai acordar o negócio. Então é assim. Não, tá firme e forte aí. Então é importante ter essa clareza de que
a tabelinha lá, anos, que a pessoa tem os parâmetros. Se não tem a formação, a qualificação, às vezes um tempo de experiência mínimo de trabalho possa substituí-lo. Então é importante ter uma coisa ou outra. E como o Cláudio falou, é igual aqui, o empregador número 1, ele tem que fazer anúncio. Ó, gente, eu estou provando que eu tentei, coloquei lá num anúncio, não é no jornalzinho local, não. Num grande site. Ficou claro que não tem ninguém através da explicação do procedimento. Olha, eu preciso de uma pessoa assim, eu coloquei tal data, eu recebi 10 currículos, dos 10, 3 tem que ir muito bem explicado. Principalmente agora depois do Covid. Eu não sei como aí tá mais firme, aqui ficou bem mais firme por causa do Covid. Olha, ainda não teve nada oficial, assim, né? E a gente tem feito sponsor normalmente, né? A imigração não tem causado problema, mas lógico, né? De repente é uma empresa que está anunciando uma vaga simples, por exemplo, secretário, quero ser um secretário, e eles recebem 250 aplicações da vaga, né? Lógico que eles vão ter um pouquinho de mais de cuidado, falar, olha, calma aí, você recebeu 250, ninguém tinha um diploma de business para você contratar, né? Claro, mas eles também, eu acho também, né? Eu acho que a imigração entende que também alguns cargos são de confiança, né? Então, por mais que você fale, olha, eu recebi realmente muitos currículos, mas essa pessoa já está aqui comigo há 3 anos, ela já está super, né, experiente, super treinada para o que eu preciso. Lógico que às vezes dá para a gente tentar dar uma justificativa nesse sentido, mas sempre a pessoa vai ter que passar por um Labor Market Testing, que aqui na Austrália, desde o ano passado, está ficando bem restrito no sentido dos requerimentos que eles querem, né? Antes, cada região, né, pelo menos para o visto regional, cada região tinha uma regra. Não, aqui eu quero um anúncio de 2 semanas, na outra região ele queria 2 anúncios de 4 semanas, agora eles padronizaram para todo o país, né? Sempre a imigração, o empregador vai ter que fazer 2 anúncios, deixar o advertisement, o anúncio online por 4 semanas, né? E vai ter que ser 2 fontes de empregos bastante conhecidas nacionalmente, né? Aí na Austrália, na Nova Zelândia, acho que tem o Gumtree também, né? Tem o Gumtree também, mas o que mais a gente usa aqui é o TradeMe.co.nz e o Seek, igual vocês têm aí, só que a gente tem o Seek.co.nz. Então Exato. São os 2 maiores, entendeu? Mas a gente usava o Gumtree, agora a imigração já não permitiu mais, porque falaram que não é uma coisa de emprego, né? Eles estão bem restritos nesse sentido. Exatamente. Por exemplo, eu anunciei no Facebook, eu coloquei lá um papelzinho na frente da minha loja. Eles não querem. Por quê? Eles querem que o país inteiro veja. Ei, tem alguém aí que está desempregado que possa atuar nessa função antes de eu passar para um estrangeiro, né? Então eu acho que isso daí é muito importante. Você citou aí que são 4 semanas. Aqui, o que eles determinam, Cláudio, é o nível da vaga. Por exemplo, quando é uma vaga nível 4 ou 5 no OneSchool Code, por exemplo, um ajudante de obra, um ajudante de cozinha, precisa fazer só 1 semana, no máximo. Dentro de 1 semana já é possível determinar se está ok ou não. Só que agora mudou o parâmetro, mudou agora, segunda-feira. O que determina se precisa uma outra liberação do governo, que é do Ministério do Desenvolvimento Social, que paga a galera que está desempregada, é se ganhar menos de 25,50 por hora. Não importa se o cara é um engenheiro ou um arrumador de hotel. Vai ganhar menos de 25,50? Primeiro que só vai ser 6 meses de visto, por causa do Covid. Pelos próximos 18 meses, ao invés de aprovar por 1 ano, uma função mais low, vai ser só 6 meses e o Ministério do Desenvolvimento Social tem que emitir um documento dizendo, não tem realmente ninguém aqui não nessa cidadezinha para fazer isso. Então tá dando ok. Porque se tiver alguém desempregado que poderia fazer uma vaga que não precisa ter qualificação, aí não consegue. Entendeu? Acima de 25,50 bastaria 2 semanas, pelo menos no mínimo, ou mais se quiser, mas pelo menos 2 semanas num site de grande alcance. Por exemplo, TradeMe ou Seek. Olha, aí a gente vai deixar uma grande diferença nos 2 países, né? A gente pode pegar um visto de sponsor na Nova Zelândia? Sorry, cortou bem na hora que você falou isso daí. Fala de novo essa parte.
Um ajudante de cozinha, ajudante de obra, pode pegar um visto de sponsor na Nova Zelândia? Pode, até dia 10/7 era o que a gente chamava de visto low skill. O low skill, na versão anterior, até semana passada, era quando a função é nível 4 ou 5 do código ANSCO, que no geral, gente, é uma coisa que não precisou de faculdade, de curso técnico, muitos anos de experiência. Qualquer um poderia fazer, né? Desde que pegue as instruções ali. Podia pegar 1 ano de visto, só que não dava direito ao parceiro e filhos. Agora o que aconteceu? A regra mudou. Vai poder parceiro pegar visto de visitante e filho de estudante, mas a pessoa tem que ganhar um mínimo de 43.322,76 ao ano. Porém, por causa do Covid, eles falam, gente, função mais básica, a gente só vai dar 6 meses para a gente ver. E se daqui a pouco o mercado está cheio de neozelandês desempregado e a gente precisa dessas vagas, então vai ser dessa forma. Quem ganha acima de 25,50 pega 3 anos de visto. Parceiro tem direito ao Work Visa e filho tem direito a estudar de graça aqui em New Zealand. Pelo menos tem essa vantagem. É boa, com certeza. Aqui a escola, né, dos dependentes, né, vai variar muito de acordo com o visto, né, porque tem inclusive um dos vistos que é a residência permanente direto, né, o visto 186. Quando a empresa sponsora, né, quando a empresa patrocina o funcionário já entra direto num visto permanente, né, não precisa nem passar por um período para depois virar permanente. Ele vai virar permanente, depois ele vai cumprir o contrato com a empresa, né? Esse daí é dos pontos também? Tem a ver com os pontos? Igual? Não? Não. O visto de sponsor na Austrália, ele é uma outra categoria separada dos pontos, né? Os pontos é aquela outra live que a gente conversou, o Skill Visa. Na Nova Zelândia, os programas são um pouco conjuntos, né? Eles meio que se interpolam, assim, porque você ganha mais pontos para pedir residência através dos pontos se você está trabalhando com Work Visa, mas não tem nenhum Work Visa direto que já vira residência. Tem um sim, tem um. Chama Work to Residence. Ele é até um nome assim, Work to Residence. Se tiver uns parâmetros especiais, que daqui a pouco vamos falar deles, né? Boa ideia. Que é uma das categorias. Aí ele tem um pathway que vai levar à residência. Mas não quer dizer que a pessoa já é residente nesse primeiro dia. Ela tem que ficar 2 anos nesse visto. Trabalhou 2 anos nesse visto? Aí sim a pessoa vai, aplica para residência. Por quê? Porque ela trabalhou nesse visto, Work to Residence. Aí pede o outro, Residence from Work. É bem fácil. Work to Residence, Residence from Work. Nossa, Bom, então aí volto para a Austrália, porque a Austrália tem ainda um visto que a pessoa, ela aplica, vamos supor, ela está lá no visto de estudante, né? Ela está aqui no visto de estudante, sem pretensão nenhuma no país, daqui a pouco a empresa fala, eu gostaria de te dar um visto de trabalho, né? Então, se a pessoa cumprir os requisitos, aplica-se esse visto, 4 meses depois desse visto aprovado, a pessoa já é residente permanente. Que direto. Legal, Cláudio, muito legal, eu não sabia nem que existia isso, aqui não existe isso não. Nenhum visto, não importa se você está de visitante, estudante, trabalho, né? Entendeu? Nem se você é casado com um cidadão neozelandês, você vai pedir a primeira residência que não é permanente. Depois que ela aprova, depois de 2 anos que você pede a residência permanente. Então é um pouco diferente. Casado com australiano também, na Austrália funciona da mesma forma, né? Mas esse é um visto que não é muita gente que conhece, é o visto 186, né? Claro, lógico, ele tem muita vantagem, mas ele também é mais difícil de você conseguir, né? Porque as exigências são maiores. Você tem que ter uma lista que está tem uma ocupação que está na lista de médio a longo prazo. Você tem que ter 3 anos de experiência full-time nessa ocupação. Você tem que ter Competent English, né? Que é o 6 no IELTS, 50 no PTE. E você tem que ter a validação, né? Aquele processo chato que só tem na Austrália, Skills Assessment, você tem que passar por esse processo antes também. Então é mais exigente, não é para todo mundo, mas quem tem uma ocupação na lista de médio a longo prazo, tem 3 anos de experiência, validou a ocupação e tem um Competent English, se conseguir uma oferta de trabalho, a gente já pode pensar em aplicar a residência permanente direto. Muito legal, adorei saber desse daí, bem interessante. Porque aqui não tem esse daí. Então ponto para a Austrália. Go, Aussie! Yay! Olha,
que ainda permite, né? Tinha mais um, né? O visto regional anteriormente também permitia a pegar a residência permanente direto, só que aí a imigração começou a não gostar dessa história, porque a pessoa vai para a área regional, pega o visto permanente e vai para Sydney, né? Então falou, opa, então não está compensando para a gente. Então eles tiraram essa possibilidade do visto regional, começaram a colocar também o 494, que foi criado agora em novembro do ano passado, que agora a pessoa tem que passar pelo menos 3 anos na área regional para depois poder aplicar para residência, né? É a mesma coisa do visto de trabalho tradicional, que é 3 anos de trabalho na empresa para depois você aplicar para residência, né? Mas ainda existe um caminhozinho lá permanente. Por isso que às vezes clientes falam assim, Pet, se eu trabalhar 3 anos já pega residência? Eu falo, não, de onde você tirou a história? É da realidade de vocês aí. Tem umas nomenclaturas que o pessoal fala e fala assim, você mora na Austrália ou você mexeu com o visto da Austrália? Porque eu já vejo a nomenclatura. Mas agora eu entendi, os 3 anos eu não sabia. Aqui tem pessoas, Claudio, que chegam, vamos dizer, veio estudar inglês. O cara já era engenheiro tal, conseguiu uma oferta, pode trabalhar só as 20 horas, meio período, mas conseguiu uma oferta. O cara falou, meu, eu quero ele. E aí ele faz todo o processo de comprovar que não tinha ninguém, dá a oferta de trabalho, ele pega o Work Visa. Tem gente que começa a trabalhar na segunda, terça-feira, já tem o IELTS, tem tudo reconhecido, tem os pontos, pode pedir já a residência. Entendeu? Então, assim, só tem que esperar ter, né, como é que fala? Os pontos e os requisitos apenas. Aí, então, ele pega a residência, mas pela pontuação. Sim, sim, pela pontuação. Já que eu falei daquele outro, deixa eu citar para não ficar... Né, que essa live aqui, eu sou bem organizada, eu não sou tão, não, é muitas ideias ao mesmo tempo. Peraí. Aqui existe uma coisa chamado, é um visto que ele chama Work to Residence, porque a pessoa vai pegar um visto temporário de trabalho, porém, ela tem um caminho automático para residência. Ela não precisa de pontos, não precisa nem de IELTS para poder aplicar essa residência. Porque, ele trabalha naquela função ou naquele empregador, beleza. Existem 3 streams. Uma dessa Ana Murakata aí, a violinista, que todo mundo estava compartilhando, que é o pessoal do talento, né? Então, é uma área. É o Work to Resident da área de talento. Tem um que é da long term, tipo assim, um engenheiro, só que aí ele tem que ter lá o bacharel reconhecido, tantos anos de experiência, ou um TI, ou um empregador que a gente chama de accredited employer. Porque por precisar muito de toda hora mão de obra estrangeira, ele se credencia com a imigração. E aí ele tem uma facilidade. Aí a pessoa, ele tem que pagar pelo menos 79.560 ao ano, que dá 38,25 por hora. A pessoa pega esse visto com duração de 2 anos e meio. Depois de 2 anos, nesse empregador, ela pede residência direto. Sem precisar de pontos. E nem IELTS. Apenas o parceiro e filhos acima de 16 anos tem que ter um IELTS 5.0 ou pagar um curso pré-pago. Olha que interessante, tá vendo? Agora ponto para Nova Zelândia. Tudo vai depender do salário, então. Exatamente. Esse daí depende do salário se o empregador é acreditado. Ou, sei lá, eu vou trabalhar, o empregador é acreditado. Opa, todo mundo gosta desse accredited employer. Ou eu sou de TI, é uma empresa pequenininha, mas eu tenho o bacharel que eles mandam lá, na função, sei lá, web developer. Eu posso então pedir. Daqui 2 anos eu já pego a residência direto. É que cada um tem que ter um parâmetro, entendeu? Tem que ter inglês aí para pedir visto de work visa? Sempre tem que ter inglês, né? Quando você está pegando um visto, o 86, né? Aquele que eu falei que já dá a residência permanente direto, é o Competent English, né? É 6 no IELTS ou 50 no TI. O visto regional, que é um visto... ele também demora 3 anos para você virar residente permanente, né? Mas ele não é um visto de categoria temporária, porque ele não é um visto que você está temporariamente no país e vai voltar para o seu país de origem, né? Ele é um visto que chama de provisional, ou seja, é um visto que assim que você cumprir um requerimento, você vai virar residente permanente, né? Esse visto também precisa do Competent English, que é o 6 no IELTS, 50 no PTE. Agora, tem o visto de sponsor normal, que é o mais tradicional, que é o 482, né? Que existe na Austrália inteira, só vai depender da duração e do caminho para a residência, que vai variar de acordo com sua ocupação. Esse daí aceita até o 5 no IELTS, né? Que é
Vocational English, né? Sim. E tem ainda, para piorar as coisas, né, para confundir ainda mais, tem o DAMA, né? O DAMA também é o visto de sponsor, porque aqui na Austrália, né, é diferente. A pessoa fala, a Austrália é um país grande. Exatamente porque é um país muito grande, tem só 5 cidades grandes, né, mais de 1 milhão de habitantes, o resto da Austrália precisa de gente, né? Então, algumas regiões que estão mais tendo dificuldade de atrair estrangeiros, mão de obra qualificada, eles criam um programa todo especial. Então, ele entra em um acordo, né, que eles falam, que a gente chama de um Labor Agreement. A região entra num Labor Agreement com a imigração e fala, olha, posso fazer umas modificações aqui no programa de sponsor? Tá? Eu quero um assistente de cozinha. Né? Não tem no visto de Skill Visa, de Sponsor Visa, nem Skill Visa, nem nada. Um ajudante de cozinha, a pessoa não pode aplicar nenhum visto. Né? Mas, se a região entrar num acordo com a imigração, falar, eu quero ajudante de cozinha, coloca aí na minha listinha, eles podem fazer exceções, né? Nível de inglês pode ser mais baixo, tem até, se você vai para Northern Territory, né? Tem até, você não precisa tirar nota mínima no reading, por exemplo, ou no writing, né? Você só precisa tirar 4 no speaking, 4,5 no... Agora eu não vou lembrar as notas. Eu sei que a nota é bem baixa, né? Que interessante, legal, né? É legal porque vocês são tão grandes, então tem bastante regrinhas, né? Que pode encaixar em outras áreas. Às vezes eu também falo com o cliente, falo, não, é melhor você ficar aí mesmo, viu? Porque aí você pode ir para essa regional, entendeu? Fala com o Cláudio da Seven Migration, que poderá te auxiliar, que vai poder te esclarecer, não é não? Não, eu não sei, porque aqui a gente sempre faz um planejamento, porque aqui o Skill Visa e o Sponsor Visa, normalmente eles são, a gente faz programas, planejamentos separados, né? Ou você vai para o Skill Visa, ou você vai para o Sponsor Visa. Às vezes a gente usa o Sponsor Visa, que não vai te dar uma grande perspectiva para esse caminho, mas você pode usar isso para depois buscar um Sponsor Visa, no Skill Visa, no sentido de pontuação, requerimentos do Estado, né? Às vezes o Estado quer que você esteja trabalhando full-time na área. Como você vai estar trabalhando full-time na área? Através de um Sponsor Visa. A gente pode fazer isso. Então, e a gente faz muito Sponsor Visa, né? Na Seven a gente faz, eu sempre falo, pessoal, a gente faz a cada 1 Skill Visa, a gente faz 5 Sponsor Visas, né? E as empresas, para o pessoal, é bom para as empresas, né? Então, quando as pessoas estão já trabalhando na área, eu sempre falo, toca no seu empregador, né? Vai tomar uma cerveja com ele, né? Assim, saiu na sexta-feira lá, falou, vamos lá, vou te pagar uma cerveja. Vai lá levar o seu chefe para tomar uma cerveja e já começa a falar, olha, vamos pensar num Skill Visa, meu agente de imigração é o Cláudio, conversa lá com ele, ele vai te explicar tudo sobre o visto. Aí você toma cerveja também, Cláudio? Você vai lá, opa! Aí sim, né? Nossa, é legal mesmo, para poder ter para criar uma possibilidade de futuro, né? Dentro do que é possível. Eu acho que isso que é a importância, né? Quando eu penso no nosso papel, além de aplicar visto, eu acho muito importante a gente esclarecer as possibilidades para que a pessoa consiga começar um planejamento. Esteja ela hoje no Brasil, não está podendo vir, está podendo entrar aí? Aqui não pode entrar. Aqui fechou o negócio, o cerco. Aqui a gente até não tá conseguindo nem mudar de estado, né? Se você vai daqui para Sydney, você tem que fazer quarentena de 2 semanas no hotel com tudo pago por você, né? Então e para vir para a WA, aqui meu estado é o mais fechado da Austrália agora no momento, né? Você tem que pedir uma autorização especial, explicar o porquê que você precisa ir para a WA agora, né? E ainda você vai ter que fazer quarentena, tudo pago por você, tá uma dificuldade. Como é que tá? Tá tendo transmissão comunitária aí, local, em WA? Em Victoria, né? O estado onde fica Melbourne. É aquele que tá lotado, né? Então a gente tá tentando se proteger de quem tá em Melbourne agora no momento, por isso tá tão fechado. Então vocês não têm caso de transmissão comunitária localmente em Perth? Não, nenhum. Ai, que bom, hein? Ai, que bom. Ai, que ótimo. Quem sabe vai abrir daqui pra gente ir pra aí direto, sem passar pelos outros, e daqui pra aí. Isso é bom, daí pra cá, né? Que bom que assim continue. Legal. Cláudio, então aqui o Work Visa, o porquê que a imigração, só dar uma explicação que às vezes as pessoas falam, mas é doido, não vai precisar de inglês? A imigração entende assim. Lá, Juliana, ponto para Nova Zelândia, tá vendo? Pelo menos tem que ter um ponto. Mas ó, Perth também tá aí firme.
Então, o que acontece? A imigração pensa, é um visto temporário. Se a pessoa fez a entrevista, ela fala o mínimo que ela precisa para aquela função. Então, por isso, eles não exigem nem para o Work Holiday. O Work Holiday Visa aí pede que tenha teste de proficiência? Depende do país de origem, né? Aqui a gente tem programas de Work Holiday, né? A gente tem o Working Holiday, que é para alguns países, por exemplo, Itália, Alemanha, Japão, eles pegam o Working Holiday, né? E tem o Work and Holiday, que é outros países, por exemplo, Argentina, Chile, Portugal, Espanha. Aí esse precisa de teste? Aí tem um requerimento para cada país de onde você vem. Então tem país que você fala, olha, você tem que ter inglês. Outros países você fala, não, você não precisa, mas você tem que ter ensino médio completo. Outros falam, não, você tem que ter pelo menos um bacharel. Então cada país vai ser um requerimento diferente. A Austrália adora complicar as coisas, né? Ela faz 2 vistos, que é exatamente a mesma coisa, e faz um requerimento para cada país. É ótimo, porque de trabalho, o pessoal fica cedo e tudo. Aí quando a gente vai dormir, fica pensando assim, né? 4, 5, 8, 9, 1, 2, 2, 2. Tipo, Que interessante. Não, legal de saber, né? Porque aqui é só um processo, tipo, entendi. Não, legal. E o que mais nós vamos falar? Que você é uma pessoa organizada. Fala. Juliana, fala aí. O que é pra gente falar, Juliana? Eu queria umas dicas que você aí, estando Nova Zelândia, conhecendo o mercado local, conhecendo como funcionam as coisas, que dica você pode dar assim, o pessoal fala, putz, para você vai ser muito bom se você tentar um trabalho na área. Como você pode ajudar as pessoas a conseguirem um trabalho na área, pensar em sponsor? O que você gosta de recomendar para as pessoas? Tá, primeiro de tudo, gente, muitas pessoas às vezes mandam assim, então estão precisando de engenheiro nessa cidade? Eu sou muito sincero, não sei, eu não sou especialista em recrutamento, então eu sempre oriento, gente, os sites que mais tem busca de trabalho são esses, vamos lá buscar. Porque você indo, você tem ideia de quanto tá pagando, porque às vezes o pessoal pergunta, quanto tá pagando, quanto não é? Então, vai lá ver. Hoje é muito importante lembrar, a Nova Zelândia está fechada para pessoas que não são cidadãos e residentes neozelandeses, com pequenas exceções, se é um super qualificada pessoa que está precisando aqui. Depois que as coisas voltarem ao normal, é muito difícil a gente avaliar hoje o mercado. Hoje o mercado está aberto para quem já está aqui. Agora, depois, vamos saber quando vai ser, não sabemos ainda. A dica é, primeiro, crie um currículo no modelo neozelandês. Gente, é tudo em inglês, Austrália, Nova Zelândia. É bem parecido. Mas olha lá, se vai para a Austrália, tem um sistema, tem uma cara diferente o currículo. A Nova Zelândia tem outro, então eu sempre oriento. Tem um site do governo, Careers New Zealand, para poder fazer gratuito aquilo lá. E sempre indico aonde buscar. A dica que eu falo, Cláudia, é assim. Tem gente que fala pro empregador, nossa, eu queria tanto morar na Nova Zelândia, me dá uma vaga, seja meu sponsor. Eu falo, gente, você tá doido? Você tem que mostrar pro empregador. Você tá precisando de um engenheiro com 3 anos de experiência? Sou engenheiro, só que eu tenho 10. Você quer que seja experiente no aplicativo Y? Trabalho já há mais de 5 anos no aplicativo, se for a verdade, né, da pessoa, nesse aplicativo, isso, aquilo. Então, mostrar pro empregador tudo que ela tem de bom, para que ele olhe e ele nem pense, você está no Brasil, você precisa de visto, não precisa. Aí, quando vai ser só um detalhe, o empregador não conseguiu alguém aqui, fala, vou oferecer para essa pessoa, porque ela tem os requisitos que eu quero. E, principalmente, quando a pessoa já fez pesquisa ou falou com o advisor, já tem noção do que precisa. Então, ela só precisa do quê? De uma oferta de trabalho para poder aplicar o seu visto. Ela não é um peso. Não seja um peso para o empregador. O empregador quer solução, não quer... me dá o meu visto. Aí você me dá um visto, eu quero morar aí. Não, gente, não vai rolar. Não é? Entendeu? Como que é aí? Qual que é a dica que eu vou anotar? Tem hora que eu falo, acho que eu vou lá do outro lado, dar a voltinha. Olha, a gente vai por experiência, né? A gente faz muito visto de sponsor, faz muito mais visto de sponsor do que skill visa. E a gente sabe como que essas pessoas acabam conseguindo o sponsor, né? A grande maioria começa na empresa, né, de forma temporária, cria um bom relacionamento, né, com a empresa, e aí depois ela vai conversar com o empregador, fala, olha, eu tô me destacando, não tô? Eu não sou um baita funcionário bom, né? Eu não sou muito melhor que os seus australianos que estão aqui. Então vamos fazer o seguinte, você quer me manter aqui por 3 anos?
né, de maneira full-time, comprometido, né, dando tudo de mim, vamos pensar no visto de sponsor, né? E aí a pessoa tem que se realmente mostrar que a empresa tem que ficar com vontade de te sponsorar. Ela fala, olha, realmente, se eu não sponsorar essa pessoa, daqui a pouco ela vai conseguir um outro trabalho, vai me deixar aqui, porque ela é boa, né? Então você tem que ser bom, né? Você não pode... E eu sempre falo que a empresa não está fazendo nenhum favor para você, né? A empresa, ela está trocando um comprometimento seu com a sua dedicação, né? Então eles estão oferecendo business sponsor esperando de volta que você continue dedicado e comprometido com o seu trabalho por 3 anos, né? Agora, como você vai conseguir um trabalho na área, né? Porque muitas vezes as pessoas, principalmente em high skill occupations, né? Por exemplo, um engenheiro, né? Ou sei lá, um profissional de TI. Muitas vezes, lógico, a vaga está lá, full time, né? E você liga lá, aplica, a pessoa gostou do seu currículo, te liga. A primeira coisa que ela vai perguntar, oi fulano, gostei do seu currículo. Qual visto você tem, né? E aí a pessoa fala, pô, estou no visto de estudante. Ah, não, então não dá, né? Então aí eu não vou conseguir te contratar. E aí é que a gente tem que usar aquele jeitinho brasileiro. Fala, olha, não vai falar assim, eu não posso trabalhar full time, né? Fala, olha, eu no momento estou no visto de estudante, né? Eu posso trabalhar full time futuramente, quando você me der um sponsor, né? Não necessariamente vai falar desse jeito, né? Mas já fica com isso na mente e fala assim, vamos fazer o seguinte, me dá 1 mês para eu trabalhar part-time para você no meu visto de estudante. Se eu for bom mesmo, né? Você contrata full-time e aí você me dá o sponsor. Se você não gostar de mim, eu vou embora. Cláudio, todas essas dicas que você está dando, eu dou. Só que eu estava falando de quem estava fora. Quando você me perguntou inicialmente, as coisas que eu falei é para clientes, pessoas que estão fora da Nova Zelândia. Quando a galera está aqui, num work holiday, num visto de estudante que só pode 20 horas, eu também falo exatamente isso. Você tem que se vender ao máximo, mostrar e falar para ele. É agora que eu estou nesse visto. Concordo plenamente, é bem por aí mesmo. Porque se o empregador tem a chance de conhecer o trabalho daquela pessoa, não só a parte técnica, mas a parte comportamental, fala, meu, esse é o cara para minha vaga. E aí você deixa claro para ele, ó, é só você. Só que eu falo para eles nunca usarem essa palavra que assusta, sponsor. Entendeu? Eu falo, assim que eu tiver a oferta de trabalho, que é a mesma coisa, eu poderia aplicar meu visto. E outra coisa, não ser um peso. Já ir com clareza, eu entendo do processo. Eu tenho clareza, assim que eu tiver, eu vou poder fazer. Então, isso faz com que o empregador veja a proatividade da pessoa e fala, ah, verdade, né? Eu tô com a... Deixa eu tentar, ele tem um currículo legal, vamos ver. E muitas vezes, realmente acaba sendo sucesso, porque o empregador acaba querendo. Então, concordo plenamente com as suas dicas. Galera que também está na Nova Zelândia, ou que já está e está vendo, ou que vai vir, exatamente o que o Cláudio falou, é bem por aí também, escutando aqui dentro. É que o que eu falei antes era quem está fora, né? Porque aqui também tem muito visto, antes do Covid, que estava fora. Gente que nunca tinha posto o pé aqui. Conhecia só pelo Google. Entendeu? E muito burocrático para a empresa contratar uma pessoa de fora, já no visto de trabalho direto. É aí que o negócio é simples. Quando eu falo que o pessoal fala, mas na Austrália tem uma tal do nomination. Eu, nomination, o que é isso? Aí aqui não, sabe qual que é nomination aqui? Fiz um anúncio aqui, ó, lá. O anúncio eu listei dia 1 de junho. Hoje que dia é? Hoje é dia 29 de junho, dia 30 de julho. Já passou tanto tempo. Tem tantas pessoas aplicaram, tantas pessoas eu entrevistei, não quis essas por tais motivos, escolhi fulano por isso, por tal graduação e tal experiência. É esse o processo. Eles estão querendo, no ano que vem, copiar aí dos amiguinhos da Austrália. Vai ter a tal tipo da nomination. Nunca teve nomination aqui. Aqui uma empresa que nunca sponsorou ninguém num visto de trabalho, né? Tem duas aplicações. Ela tem que fazer uma sponsorship, que é onde ela se cadastra com a imigração, falando, eu quero ter o cadastro para contratar funcionários no visto de trabalho, funcionários estrangeiros, e depois que ela se cadastra, ela faz a nomeação para cada um dos sponsorados que ela vai colocar na empresa, né? E para piorar tudo, para complicar um pouquinho mais e para deixar o processo mais caro, o ano passado eles ainda colocaram um Skilling Australian Fund, ou seja,
para cada ano de visto de trabalho que a empresa está oferecendo para um funcionário, ela tem que pagar de 1.200 a 1.800 dólares para um fundo para qualificar australianos, né? Para, no futuro, essa empresa não precisar mais contratar estrangeiros, porque os australianos vão estar qualificados, né? E aí deixa o processo mais complicado, mais caro, tudo para dificultar. Hoje em dia, para uma empresa contratar uma pessoa que está fora da Austrália, essa pessoa ela vai ter que ser muito, muito diferenciada, né? Tem que ser uma pessoa... E eu sempre falo assim, olha, se você está fora da Austrália, se você é muito diferenciado, vamos supor um profissional que trabalha com data science, com inteligência artificial, com 15 anos de experiência. Excelente. Aplica para as vagas da Austrália, porque vai ter poucos funcionários australianos igual você. Então, é grande chance de a empresa querer te trazer do Brasil mesmo, né? Agora, se você é chefe de cozinha com 3 anos de experiência, a empresa ela não vai gastar 3 meses para fazer um processo, de trazer para cá, esperar você chegar, trazer sua família e gastar 10 mil dólares para depois você nem te conhece, nem apertou sua mão, nunca conversou com você pessoalmente, né? Então é um pouco mais difícil. Por isso que eu sempre falo, você está no Brasil, você tem uma boa experiência, qualificação, ocupações de demanda, pega um visto de estudante, vem para cá, e aí você começa aqui, chegando aqui, você começa a procurar empregos na sua área. Aí, porque quando a pessoa falar, eu quero que você comece, você fala, amanhã eu posso começar? Eu já estou disponível, tá? Você estando no Brasil, vai demorar ainda uns 3 meses para você conseguir vir, né? Eu acho bem legal aí, até por exemplo, ir para estudar inglês. Se a pessoa tem inglês, quer melhorar, porque até família pode ir, né? Aqui não pode. Quem vem estudar inglês, parceiro, não tem, pode vir não. Curso técnico, então, eu acho isso bem positivo da Austrália, de permitir os agregados, né? Marido, mulher, todo mundo ir junto, até num visto mais básico. Aqui tem que ser visto, sabe, mestrado ou um bacharel inteiro em alta demanda, é mais chatinho. Então, assim. 2-2. Como? Ponto para a Austrália, então, agora. Isso, sim, com certeza. Com relação à parte de estudo, eu sempre falo para meus clientes, eu falo, quer ir, mas eu vim estudar inglês e aqui não vai poder não. Lá na Austrália pode, então, entendeu? A gente tem que ser sincero, porque eu acho que assim, gente, o mundo é enorme. Talvez, às vezes o cliente pensa aqui, ou no Canadá, na Austrália, eu falei, gente, explore e vê o que é melhor para você. Isso que é importante. Importante é a pessoa estar feliz. Mas, voltando ao empregador. Então, hoje, por enquanto aqui, o empregador, Cláudio, seria tipo, ponto pra cá, né? Ele não gasta nada. Sabe quanto que ele gasta? O anúncio, meu, 200 dólares para pôr anúncio. Não gasta nada. Mas vai acabar. O ano que vem eles querem. Hoje existe os accredited employers, só os que escolhem ter aquela facilidade para depois a galera pegar o visto que já gera residência direto depois dos 2 anos. Esse daí gasta, acho que é 2 mil. Só que vale por 2 ou 3 anos a acreditação para um funcionário para 1.000, entendeu? Não vai fazer diferença. Só que agora, no futuro, a partir do ano que vem, ele vai querer que todo empregador, mesmo que for contratar se torne um acreditado, que vai ser algo parecido como uma nomination, entendeu? Então é algo bem, bem diferente. Então é legal o pessoal aproveitar agora, né? Vamos aplicar para as vagas até no máximo ano que vem, porque ano que vem as coisas começam a complicar. Exatamente. Então vai ser um parâmetro. Ariadna, a graduação, se for em alta demanda, sim, por exemplo, vai estudar um bacharel de 3 anos de engenharia, ou mestrado, doutorado em qualquer área. Aí pode sim a família toda. Legal. Bom, a gente já está aí com 45 minutos, estamos quase acabando, né? O Instagram, se eu não me engano, ele corta a gente no meio do nosso papo aqui, se a gente passa do nosso prazo, né? A Ana, ela já está me ajudando aqui, obrigado, Ju, tá respondendo todas as perguntas sobre a Austrália. Você quer pegar algumas perguntas aí sobre a Nova Zelândia para você responder o pessoal? Né? Eu respondi essa da Ariadna Cruz. Vamos ver. É verdade que a graduação eles pegam o nosso certificado de ensino médio para verificar as notas? Vamos ver. Jennifer da Silva, é verdade que para a graduação eles pegam o nosso certificado de ensino médio para verificar as notas? Bom, eu mexo com a parte do visto, não com a parte da aceitação na faculdade, mas eu já vi, dependendo do que você vai estudar, eles querem entender qual que é a sua ligação com aquela área, né? Tipo, sei lá, você vai fazer engenharia, como que eram as suas notas de matemática, quais eram os seus interesses anteriores, tá? Para poder entender. Mas só isso não é o que determina. Vamos dizer que você foi muito mal naquelas matérias do ensino médio, mas depois você trabalhou numa área
vamos dizer, você fez, às vezes, o ensino médio e era boa na área humana, só que aí você acabou trabalhando com TI, e agora eu quero fazer TI. Então eles levam isso em consideração também, tá bom? Vamos ver o que mais que tem aqui. Eu vou fazer as perguntas para você. Vou ver se eu acho as perguntas aqui da Nova Zelândia e eu já pergunto. O Cláudio fala assim, quero ver o Petros responder isso daí. Bom, você... no caso de profissionais de saúde, psicólogo, médico, dentista, que são autônomos, como aplicar o visto de trabalho ou residência? Acho que essa pergunta até vai servir para os dois países, né? Sim. No caso da Austrália, né? Se você é um profissional autônomo, você tem que ter alguma comprovação, né? Porque aqui na Austrália, profissional autônomo, assim, é tudo cadastrado, tudo registrado, tudo tem comprovações, né? Então, eles não vão basear assim, no Brasil não é, então tudo bem. Não, eles vão sempre se basear com o padrão australiano. Qual que é o padrão australiano? Você é autônomo, então você tem um registro de autônomo, você tem um contador que você paga os seus impostos, você coloca todo o seu dinheiro na conta e declara tudo direitinho. Então, aí isso aí serve de comprovação. Na Nova Zelândia, como que uma pessoa consideraria a experiência de autônomo? Tá, então eu fico até pensando fora mesmo, antes de ter entrado na Nova Zelândia. Vamos dizer que ela foi autônoma no Brasil, então ela mostraria aquele cartão do CNPJ, ou eu era MEI, cadê o cartão do MEI? Além disso, você mostra imposto de renda, que é cada ano, porque não adianta, não, tem 10 anos de experiência, eu tenho o CNPJ há 10 anos. Mas como é que você prova que você trabalhou full time esses 10 anos? Então, geralmente, através de imposto de renda, através de notas, cartas de empresa que você prestou serviço, para entender que é full time, tá, gente? Quem fez uma experiência... eu trabalhei um tempo lá no Canadá, 1 ano de estudante. Eu trabalhava 20 horas, então 1 ano só é 6 meses de experiência, é metade. Tem que ser no mínimo 30 horas na Nova Zelândia para ser considerado full time. Aí também é 30, Cláudio? No mínimo? Depende muito do programa, tem programa... A maioria... Porque aqui tem o Fair Work, né? Que seria como se fosse um departamento de trabalho, né? De emprego. O Fair Work, ele considera full-time 38 horas por semana, né? Bem melhor que no Brasil, que eu trabalhava 44, né? Mas dependendo do programa que você vai aplicar, até 35 eles podem considerar full-time, mas normalmente é 38. Eu tô viajando aqui pensando, eu trabalhei no Dream World. Eu já era neozelandês, fui pra aí, peguei o TFN e fui trabalhar lá. Nossa, era uma emoção. Tinha o crocodilo, tinha o tigre, tinha não sei o que, era muito legal. Sorry. Então vamos aqui. Biologist, hello MM. Como fazemos assessment de profissão? Daqui da Nova Zelândia, o assessment de profissão é um pouquinho diferente. O Cláudio vai explicar da parte dele. Mas daqui na Nova Zelândia, a gente reconhece o diploma. É feito através do Ministério da Educação. Chama New Zealand Qualification Authority. Você vai mandar o diploma junto com histórico acadêmico em português e traduzido. Eles vão só qualificar o nível, que é aquele teu curso. Um bacharel do Brasil, nível 7. Se a tua profissão exigir que você tenha uma licença, por exemplo, veterinário, como citaram, médico, dentista, aí tem que obter através daquele conselho. Não está ligado à imigração. Aí eles têm seu próprio requerimento, através de qualificação, experiência e muitas vezes até provas e exames que eles aplicam, né? Então, vai depender da área, mas não é toda área que precisa desse tipo o VET acesso. Como é aí, Claudio, que eu acho tão interessante? Aqui tem esse processo a mais que a gente tem que fazer, é o Skills Assessment, né? E cada profissão tem uma autoridade reconhecida pela imigração para fazer esse Skills Assessment, né? Então, para biologia, no mínimo que eu imagino que seja a profissão dela, seria o VET-Assess. O VET-Assess faz a grande maioria das ocupações da lista, é o VET-Assess que pega. Eles sempre pedem uma qualificação relevante, né? Então, se é uma bióloga, tem que ser um bacharel de biologia. E eles pedem também experiência, tem que ter pelo menos 1 ano de experiência. Se você não tiver 1 ano de experiência, você não consegue o Skills Assessment, né? Mas isso vai muito de autoridade para autoridade. O VET-Assess mesmo, se você tem uma qualificação, dependendo da ocupação, se você não tem uma qualificação relevante, mas tem um pouquinho mais de tempo de experiência, eles podem compensar. Eles não vão pelo ANSCO. O ANSCO, eles não se baseiam, as autoridades não se baseiam no ANSCO. A imigração, sim. A imigração sempre vai olhar no ANSCO, principalmente para visto de sponsor, que algumas vezes não precisa do Skills Assessment, mas para fazer um Skill Visa 186, 1494, que são vistos de sponsor que vão exigir o Skills Assessment, a gente vai ter que olhar
na autoridade. Então, o trabalho de agente de imigração aqui é meio custoso, porque a gente não só tem que saber a elegibilidade do visto, mas tem que saber a elegibilidade do Skills Assessment e ainda a elegibilidade do convite do Estado. É uma bagunça aqui. Mas parece que imigracionalmente é mais certinho, né? Parece que faz mais a função da imigração no país. Porque a imigração tem exatamente esse papel de balancear os interesses internos e, né? Então eu acho que parece que é bem balanceadinho. Vamos, né? A Austrália, a imigração, ela sabe que ela não tem conhecimento em todas as áreas, né? Então ela não quer ela fazer essa avaliação, porque ela fala, bom, eu não sou uma bióloga, o case officer fazendo o visto, ele não é um biólogo, ele não sabe o que um biólogo bom, um biólogo ruim. Então ele dá esse poder para uma um especialista, né? Que é legal, né? Com certeza. Eu vou responder rapidamente umas perguntas aqui. Edson, Rahan, sim, se você está com a extensão do Student Visa por causa do Covid, que é válida até 25/9, sim, você pode aplicar para um Work Visa, desde que o empregador tenha feito todo o processo, a parte dele de anúncio e comprovação, e você tem os parâmetros da vaga. Lembrando que a partir de segunda-feira, né, desde segunda-feira, alguns dias atrás, se você ganhar acima de 25,50, é 3 anos, e não precisa do Skill Match Report, se for abaixo, precisa, tá? Sara Campos, na Nova Zelândia, posso aplicar vagas de emprego? Pode. O problema é que agora, Sara, está fechado as fronteiras. Mesmo que você conseguisse um empregador que tem interesse em você estar no Brasil, você não poderia entrar. Então, é uma coisa que pode, mas espera estarem abertas novamente as... Como é que fala? As fronteiras. E por último, ali o Joaquim. Lu Joaquim, os cursos realizados na Austrália são válidos na Nova Zelândia? Depende. Tem uma listinha que chama exceção de qualificação, que fala se você estudou tal graduação em tal universidade, a partir de tais anos, naquele país, inclusive na Austrália, é válido, senão tem que fazer aqui a liberação junto ao órgão local. Legal, acho que a gente está aí chegando no final, né? Senão a gente vai cortar o papo no meio aqui. Peterson, eu queria de novo agradecer, né, a participação. É uma participação mútua, né? Que eu estou participando do seu canal. Adorei, Não, eu tava animado. Ontem eu fiz uma live à noite e falei, amanhã eu vou aprender coisa da Austrália com o Cláudio. E é muito legal, porque aprende, fica... Nossa, é bem complexo, é diferente o negócio. Parabéns, Cláudio. Muito legal. Obrigado por ter me convidado. Fico muito feliz pelo convite. Acho que é uma colaboração bem legal, né? Porque tem interesse dos ambos lados. A gente tá vizinho aqui, os dois países. É bem parecido, então eu acho que é legal para as pessoas terem ideia, né? De ambos. O pessoal escolher, né? Dependendo do perfil, vai ser melhor a Austrália, dependendo do perfil, vai ser melhor na... Cada um tem sua preferência também, né? Tem gente que prefere a Austrália, tem gente que prefere a Nova Zelândia. É legal fazer esse comparativo e a gente não está comparando a gente está comparando a Austrália e a Nova Zelândia, né? Então, assim, uma porção boa é que não falta, né? Exatamente, o importante é que tem, gente, ou é lá ou é cá. O negócio é que tem opções. Daqui a pouco esse Covid tem que decidir o que vai sair fora pra gente poder abrir as fronteiras, né, não, Cláudio? Tem que vir a gente aqui. Isso mesmo, vocês também vêm cá. Juliana, olha essa Juliana, tudo ali respondendo. Parabéns, Juliana. Né? Ajudando, auxiliando, deixando tudo claro aí pra galera. Então foi um prazer, me convida de novo, que eu vou querer, viu? Vamos combinar, tá bom? A série Austrália e Nova Zelândia continuar. E até o dia que a gente faz pessoalmente. Aí a gente faz assim, com um drone. Então tá jóia. Foi um prazer. Muito obrigado, viu, gente? Foi um prazer estar aqui com vocês. E passa para alguém que tem interesse nesse assunto. Vai ficar gravado no perfil da Seven. E tem bastante resposta que pode ajudar com as dúvidas. É isso aí. Então tá bom, gente. Obrigado aí, boa noite para quem tá no Brasil. Peterson, vai lá almoçar, você já deve estar com fome. Se ouvir a barriga. Tchau, tchau, gente. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.